Então, pessoal, hoje vamos falar sobre DRA, Demonstração dos Resultados Abrangentes. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Aí aqui nós temos, antes de a gente dar a definição de DRA, vamos aqui só para uma observação, pessoal, A DRA não consta na lei das sociedades anônimas, mas o CPC exige a sua publicação. Portanto, em sua prova, fique atento se a questão está cobrando a letra da lei ou da norma do CPC. Por que eu estou dizendo isso antes de iniciar, pessoal? Porque é o seguinte, de acordo com a Lei 6.404, as demonstrações obrigatórias são estas, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, que é a nossa DRE, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que é a DLPA, demonstração dos fluxos de caixa, que a gente chama de DFC, e demonstração do valor adicionado, se companhia aberta, que a gente chama de DVA. Então, pessoal, de acordo com a Lei 6.404, as demonstrações obrigatórias são estas, Sempre eu gosto de fazer assim, através de um tipo como se fosse um quadro, balanço patrimonial, DRE. Aqui no meio eu boto DLPA, e aqui eu boto DFC, e aqui eu boto DVA. Então, sempre eu faço assim. Por que eu faço assim? Porque sempre do lado do balanço patrimonial eu coloco o que? A DRE. E do lado da DFC eu coloco a DVA. Agora, pessoal, bastante cuidado, A DLPA, de acordo com a Lei 6.404, é a demonstração que é obrigatória, não é a DMPL. Então, normalmente o que é que o pessoal pensa? Que a demonstração obrigatória é a DMPL. Então, na Lei 6.404, a DMPL não é obrigatória. O que é que diz a Lei 6.404? Se você publicar a DMPL, está desobrigado de publicar DLPA. Por quê? Porque dentro da DMPL nós temos o quê? A DLPA. Então, a DLPA está dentro da DMPL. Por isso que é essa desobrigação. Mas a que é obrigatória, de acordo com a Lei 6.404, é a DLPA, Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, de acordo com a Lei 6.404, são essas. E de acordo com o CPC, aí o CPC, pessoal, o CPC diz o seguinte, o conjunto completo de demonstrações contábeis, de acordo com o pronunciamento, é balanço patrimonial ao final do período, demonstração do resultado do período, demonstração do resultado abrangente. Olha aí, a DRA é obrigatória de acordo com o CPC. Lá na Lei 6.404, não existe a DRA na Lei 6.404, tá? Então, a DRA está no CPC. Demonstração das mutações do patrimônio líquido do período. Aqui, pessoal, nós temos o que? A DMPL. Vamos verificar que, de acordo com o CPC, não existe a DLPA no CPC, tá? Então, no CPC não existe a DLPA. Então, cuidado, pessoal. O detalhe é isso aí, tá? Aí, demonstração de fluxo de caixa no período e notas explicativas. Informações comparativas com o período anterior. Então, quando você vai publicar o balanço patrimonial, você tem que publicar do período atual e do período, do período anterior e do período atual. Então, sempre vai ser assim, informações comparativas com o período anterior. Para quê? Para você saber a evolução da sua contabilidade, se a sua empresa está crescendo ou se ela está diminuindo ou ficou estagnada. Então, é isto que tem essas informações comparativas, tá? Aí, balanço patrimonial no início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente, fizer reapresentação retrospectiva ou reclassificar itens das demonstrações contábeis.
Demonstração do valor adicionado do período, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador, podendo ser apresentada voluntariamente. Então, pessoal, de acordo com o CPC, essas são as demonstrações obrigatórias, tá? Então, de acordo com o CPC, ó, vou apagar aqui só para a gente colocar aqui do lado, tá? Então, ó, balanço patrimonial, DRE. Agora, ó, DFC e DVA. Agora nós temos o que? Nós temos agora a DMPL. Aí, pessoal, dentro da DMPL, ó, nós temos o que? A DLPA. Mas o CPC 26 não fala da DLPA. Fala de quem? Da nossa DRA, Demonstração do Resultado Abrangente. Então, aqui nós já temos, ó, 2, 4, 6. Aí ele fala também de quem? Das notas explicativas. Então, as notas explicativas é uma demonstração que está dentro do CPC. Então, do CPC também nós temos o quê? As notas explicativas. Então, essas são as demonstrações, notas explicativas. Deixa eu apagar aqui, que eu não era para ter colocado esse tracinho agora. Então, vou colocar aqui, ó, notas explicativas. Então, pessoal, essas são as demonstrações do CPC, tá? Cuidado, ó, a DLPA não faz parte do CPC, assim como na Lei 6.404, a DMPL não é obrigatória. Existe a DMPL dentro da Lei 6.404, ela não é obrigatória. Tem os detalhes dessa DMPL que a gente está sempre mostrando lá em outras aulas, tá? Então, continuando, agora sim, vamos para a definição de resultado abrangente, ó. Resultado abrangente é a multação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na sua qualidade de proprietário. Então, pessoal, a DRA ela é uma mutação que ocorre no patrimônio líquido, ok. Só que ela não resulta das transações com os sócios. Aí a gente vai falar mais sobre esses resultados durante essa aula, tá? Aí aqui nós temos, ó, foi vedada a apresentação da DRA, demonstração do resultado abrangente, apenas na demonstração do patrimônio líquido, prática que era aceita anteriormente. Então, ó, dentro da DMPL, pessoal, dentro da DMPL, nós temos o quê? Nós temos a DRA e a DLPA. Essas duas demonstrações, ó, estão dentro da DMPL, tá? Então, quando a gente vai fazer a DMPL, dentro da DMPL está a DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, e está também a DLPA. O que foi que a lei agora, novo CPC, proibiu? O novo CPC, ele disse o seguinte, que a demonstração do resultado abrangente, se você fizer dentro da DMPL, você também tem que fazer ela em separado. Então, é obrigatório fazer a DRA em separado, tá certo? Ó, foi vedada a apresentação da DRA apenas, porque antigamente, se fizesse na DMPL, não precisava fazer separado. Agora não, agora se você fizer dentro da DMPL, você também tem que fazer separadamente, tá? Aí, ó, a DRA, apesar de ter que ser evidenciada separadamente, também entra na DMPL, pois as contas de resultado abrangente ficam no PL. Ó, pessoal, as contas do resultado abrangente ficam aonde? Ficam no PL. Por isso que ela é feita dentro do PL, tanto a DRA como a DLPA. Você fazendo a DRA, você tem que fazer ela em separado. Agora, ó, de acordo com a Lei 6.404, se você fizer a DMPL, não precisa fazer a DLPA, tá? É uns detalhes que depois a lei vai, assim, daqui a alguns anos, a própria lei vai se adaptar. Então, ó, se você publicar você tem que publicar a DLPA, correto? Agora, se você publicar a DMPL,
se você publicar DMPL, a DLPA está dentro da DMPL, isso aqui de acordo com a Lei 6.404. Então, você não precisa publicar a DLPA, porque ela já está dentro da DMPL. Já é diferente do CPC. O que é que diz o CPC? Que você tem que publicar a DRA dentro da DMPL e tem que fazer essa DRA em separado. Então, é isto, o detalhe é este, tá? Aí, pessoal, aqui nós temos, ó, a DLPA. A DLPA começa onde? Começa na última linha da DRE. Aqui nós temos uma DRE, ó. Dentro da última linha da DRE é o que? É o lucro líquido do exercício. Então, a DRA começa aqui, ó, a partir daqui. DRE é a última linha e também começa a DRA. Ou seja, essas duas aqui, ó, o lucro líquido do exercício, faz interseção com a DRE e com a DRA. A gente vai ver isso aí durante as questões agora das aulas, tá? Aí aqui, pessoal, é o mais importante mesmo, ó, o mais importante que você não pode esquecer de jeito nenhum. Os componentes dos outros resultados abrangentes. Então, você tem que saber essas contas. São poucas contas, mas que essas contas é que vai fazer a diferença nas horas nas questões, tá? Então, ó, são essas contas aqui. Variações da reserva de avaliação, de reavaliação, quando permitidas legalmente. B. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido reconhecidos, conforme item 93A do pronunciamento técnico CPC 33. Benefícios a empregados. Ó, duas contas nós já temos, tá? Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior. V. Pronunciamento técnico CPC 02. Ou seja, a DRA, pessoal, ela está atrelada a outros CPCs. Por quê? Porque ela não trabalha com os sócios, vamos dizer assim, com os sócios. Ela trabalha com as operações feitas normalmente no exterior, tá? Ó. Ganhos e perdas na remuneração de ativos financeiros disponíveis para vendas. Parcela efetiva de ganhos ou perdas advindas de instrumentos de hedging em operação de hedging de fluxo de caixa. Então, pessoal, a gente vai ver o que significa essas operações de hedging, tá? Aí aqui nós temos, ó, eu separei bem direitinho os componentes dos outros resultados abrangentes, tá? Então, são essas daqui que você tem que levar para as provas, ó. Variações nas reservas de reavaliação, quando permitidas legalmente. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido reconhecidos. Ganhos e perdas derivadas de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior. Ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para vendas. Parcela efetiva de ganhos ou perda advindas de instrumentos de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa. Aí, pessoal, a gente vai ver mais na frente, nas questões, o que significa esta operação de hedge, tá? Aí aqui nós temos, ó, a estrutura da DRA, observe, ó, que ela começa com o lucro líquido do exercício, ou seja, a última linha da DRE é o lucro líquido do exercício. Ele faz parte da DRA. O que é que faz mais parte da DRA? Outros resultados abrangentes. Então, outros resultados abrangentes é que faz parte da DRA. E que outros resultados abrangentes são esses? São esses daqui que nós vimos nesse minuto, ó. Os componentes dos outros resultados abrangentes incluem. Aí aqui nós temos outros resultados abrangentes, tá? Então, ó, DRA mais outros resultados abrangentes, nós temos o resultado abrangente do período. Então, pessoal, a gente vai ver que quando cair uma questão de DRA, você sabendo essas contas aqui,
você resolve na maior tranquilidade. E a gente vai ver ao longo dessa aula várias questões que a gente vai resolver nesta aula, tá? Então, pessoal, praticamente a teoria é isto. Aí aqui nós temos um resumo da teoria, ó. Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios, na sua qualidade de proprietário. Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa, incluindo ajuste de reclassificação, que não são reconhecidos na DRE. Então, ó, são itens de receitas e despesas, pessoal, que não faz parte da DRE, faz parte de quê? Da DRA. Então, bastante cuidado com isto, tá? Os componentes de outro resultado abrangentes incluem, olha aí, ó, pessoal, são só 5 itens que a gente tem que decorar para as provas. Variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido. Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior. Ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda. Parcela efetiva de ganhos ou perdas advindas de instrumentos de hedge em operações de hedge de fluxo de caixa. Atenção! A demonstração do resultado abrangente não pode ser apresentada apenas. Então, pessoal, cuidado com essa palavrazinha aqui, ó. Apenas, tá? Dentro da DMPL. Ou seja, a DRA, ela é demonstrada dentro da DMPL. Mas também você tem que fazer o quê? Ela em separado. Então, quando você fizer a DRA, você tem que fazer uma dentro da DMPL e outra em separado. Então, sempre vai ser assim, tá? Se você fizer só dentro da DMPL, está errado. Tem que fazer ela em separado, tá certo? Então, você tem que fazer a DRA separado da DMPL. Mas a DRA está dentro da DMPL. Então, é este detalhe. Você não pode fazer apenas dentro da DMPL. Então, agora, ó, terminamos a teoria. Então, vamos para as questões.